Oi pessoal, este é o primeiro programa para a TV Estadão do blog Seus Direitos, um espaço que vai tratar de defesa do direito do consumidor e defesa do direito do cidadão. E para este primeiro bate-papo eu trouxe dois convidados. Josué Rios, advogado, já foi colunista do Jornal da Tarde, e Sônia Amaro, supervisora institucional da Proteste. Obrigada pela participação. Obrigada. E para hoje eu escolhi alguns casos que eu queria que vocês analisassem e dessem dicas para o consumidor e cidadão de como eles devem agir. Sim. O primeiro caso foi um e-mail enviado pelo senhor Harley Alves, ao Estadão, reclamando da NET. Ele fala que contratou 2 pontos de TV e só um funciona. Disse também que a internet sem fio não funciona na casa dele, que fica em Taboão da Serra. Outro problema é que ele assinou um contrato de 10 mega e recebe só 1 mega. Josué, o que você acha que ele deve fazer? Como que ele deve agir? Ele está recebendo menos, né? Aliás, bem menos do que o que contratou. Ele não pode pagar o mesmo valor contratado. Há de haver um desconto aí proporcional à defasagem desse serviço. E se a NET não conceder esse desconto numa negociação direta com a empresa, ele precisa recorrer ao juizado de pequenas causas e exigir que seja adequado esse preço. Quer dizer, ou o serviço se torna igual àquilo que ele contratou, ou ele tem uma diferença aí para receber, e essa diferença ele vai receber durante todo o tempo, enquanto a empresa não entregar aquilo que vendeu. E você, Sônia, você concorda com essa resposta? Sim, eu queria até complementar também, dizendo o seguinte, que trata-se na verdade de não cumprimento à oferta, e infelizmente o que acontece muitas vezes é que existe um problema de sinal na região ou na residência do consumidor, no bairro que ele mora, só que isso não é informado ao consumidor. Então, nesse caso, é importante a gente destacar que ele pode até pleitear a rescisão do contrato, né, porque realmente não atende às condições que ele imaginou que receberia enquanto serviço, e ele pode então pleitear a rescisão sem ter que pagar qualquer multa para isso. E os problemas técnicos não interferem no serviço que ele contratou, isso é problema da empresa, né? A empresa, em geral, alega que houve o problema de sinal, o consumidor não tem nada a ver com essas questões. Outro caso que a gente recebeu é sobre problema com a Eletropaulo. Em março, o Estadão recebia mais ou menos uns 5 casos por dia de reclamação. Neste aqui, o senhor Grima Grimaldi conta que no bairro dele, na Vila Ipojuca, sempre fica sem energia. Ele já reclamou na Eletropaulo, na ANEEL e nada adianta. Ele diz que pediu até a gravação da conversa telefônica para comprovar, né, o que ele diz. Sim. Mas ele nunca recebeu. O que ele deve fazer, Sônia? Quais são os direitos dele? Como ele deve agir? Então, olha, nesse caso, quer dizer, é importante também a gente destacar que o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que os serviços públicos essenciais, como a energia elétrica, deve ser prestado de forma contínua. Então, é claro que até pode ocorrer a interrupção do serviço, mas isso teria que ser muito esporádico. E acontecendo a interrupção, o consumidor, inclusive, ele tem direito ao abatimento proporcional. Porque são muitas vezes acontecem muitos prejuízos para o consumidor, principalmente porque às vezes o consumidor tem uma série de produtos na geladeira que acabam sendo estragados por conta da interrupção de energia e tantos outros problemas. Então o consumidor deve reclamar na concessionária de energia. Se não houver então esse abatimento, ele deve reclamar no órgão de proteção ao consumidor, mas também deve registrar a reclamação na ANEEL, porque é importante que a agência tenha esse dado para que possa no futuro entrar em contato e até penalizar a empresa, porque é isso que deve ser feito. E ele deve fazer isso por escrito, colocar todos os dados, tudo que ele Sim, perdeu. Todas as informações, quer dizer, a data que ocorreu essa interrupção, ou as datas, né, que ocorreram. É importante ele discriminar tudo, claro, na medida do possível, horário também, né, de que ele ficou sem energia, e levar o conhecimento da concessionária de energia. Se não houver o cumprimento, então recorrer aos órgãos de proteção ao consumidor e também registrar na ANEEL. E você, Josué, tem alguma coisa a acrescentar? Nessa situação aí a gente fica pensando em quem trabalha em casa, né? Muita gente que usa hoje em energia dia, para trabalhar em casa. Nesses casos a pessoa vai ter um prejuízo à sua atividade profissional, que certamente tem que ser reparado também pela empresa. Essas empresas, em geral, quando se fala em reparação de danos, elas não atendem, elas não resolvem.
O consumidor, infelizmente, acaba tendo que ter o trabalho de recorrer à justiça, ao juizado até 20 salários mínimos. Ele pode fazê-lo sem advogado e acima desse valor ele precisará de advogado. Reparação de danos, elas quase sempre não resolvem.